Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os convido a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Conforme já for anunciado nas redes sociais da igreja, em decorrência do estudo que o pastor iniciou na semana passada, nós estaremos falando hoje sobre um evento que todos estamos esperando. Um evento que, se você não estiver esperando, há algum problema com você. Um evento que certamente será o evento mais marcante da sua vida. Que evento é esse, irmão Alan? O arrebatamento da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Os que encontraram, digam amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Você pode dizer amém? Talvez você esteja se perguntando o que esse texto que nós acabamos de ler, que na sua sequência vai nos contar um pouco do chamado do ministério do profeta Isaías, tem a ver com o arrebatamento da igreja. Esse texto, ele tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja. Pois nesse texto, nós temos a oportunidade de ouvir o relato do profeta Isaías, de uma visão que Deus deu a ele. Em primeiro lugar, para nós entendermos esse texto, nós precisamos compreender quando Deus deu essa visão ao profeta Isaías. Se você verificar um detalhe muito importante, mas por vezes ignorado por nós, o texto inicia-se dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, naquela oportunidade, naquele ano, Deus deu a visão ao profeta Isaías. E quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um dos reis do reino do norte, um rei cruel, um rei corrupto, um rei leproso, um rei moribundo.
Uzias teve lepra. E no Antigo Testamento, a lepra era um dos sinais físicos da reprovação de Deus em relação a uma pessoa. A lepra também representava a doença, o pecado, a morte. Uzias era um rei que representava um sistema ruim, um sistema podre, um sistema que já não se sustentava mais. Uzias representava um governo humano que não atendia os critérios da justiça de Deus, que não atendia os critérios daquilo que Deus queria para o seu povo. Uzias representava um mundo que estava desgovernado e indo de mal a pior. Uzias representava muito daquilo que nós estamos vivendo hoje. Um sistema de governo que não consegue atender e saciar a sua população. Um sistema mundano, onde a cada dia mais o mal impera. O rei Uzias representava tudo isso. Mas, no ano que morreu o rei Uzias, no ano que morreu o rei que representava um sistema falido e pecaminoso, no ano em que morreu o rei que representava o pecado e o mal, Isaías escreve: eu vi o Senhor. Se você analisar essas duas partes do versículo, você vai compreender a contradição entre elas. Ao mesmo tempo que Isaías vivia debaixo de toda essa maldade, ele viu o Senhor. Isso nos mostra que por mais espessa que seja a escuridão, isso nos mostra que por mais sombrias sejam as trevas, a luz de Deus triunfa sobre o mal, a luz de Deus triunfa sobre o pecado, a luz de Deus triunfa sobre um sistema humano caído e corrompido, porque quando o reinado de Uzias terminou, Isaías viu o Senhor. Isso me traz muita esperança, isso me traz muita alegria, porque vivemos em um mundo como aquele que Isaías vivia, vivemos em um sistema como aquele que Isaías vivia. Isso significa que podemos ver o Senhor assim como Isaías o viu. Bendito seja o nome do Senhor. Vivendo debaixo de um sistema opressor, um sistema falido, Deus dá a Isaías a visão daquilo que haveria de acontecer. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é o arrebatamento da igreja, meus irmãos. É a luz vencendo as trevas, é o bem vencendo o mal, é a esperança vencendo o medo. Quantas vezes nós nos vimos preocupados como as coisas andam no mundo? Hoje mesmo, conversava eu com um cliente meu. Esse cliente, ele mora no país da Argentina, brasileiro, mas mora lá, e eu estava atendendo de forma digital e estávamos conversando, e eu reclamei um pouquinho, e disse para ele: olha, nós estamos vivendo aqui no Brasil
uma inflação de 10%. Ele falou, na Argentina está 50%. Falei, olha, nós estamos vivendo um caos político aqui no Brasil. Ele falou, na Argentina está pior. Sabe aquela história? Tudo que eu falava de ruim, ele conseguia falar algo pior. Nós estávamos falando como estamos preocupados, ano de eleição, ideologias de lado, sempre é um ano complicado para a economia, ainda mais a eleição desse ano, que tende a ser uma eleição bem acirrada, de muitas acusações entre todos os lados. Estávamos falando como o sistema político não consegue saciar as necessidades minhas e suas. Nós vivemos isso hoje. Quem de vocês nunca assistiu um noticiário, leu um jornal e disse assim, meu Deus, aonde que o mundo vai parar? Hoje eu estava dirigindo meu veículo, quando eu saía do fórum, eu liguei na rádio CBN, eu escutei 4 notícias e desliguei o rádio do carro, irmão Toninho, porque as 4 notícias foram de pessoas que morreram. Uma pessoa morreu daquilo, outra pessoa morreu assassinada de lá, outra pessoa morreu assassinada de cá, e a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar com medo. Nós temos as nossas crianças, está difícil para nós, imagina o mundo daqui a uns anos. E nós vamos ficando preocupados, nós vamos ficando aflitos, mas Deus está dizendo aqui para nós essa noite, no ano que morreu o rei Uzias, no ano que o pecado operou, a luz raiou, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E é isso que é o arrebatamento da igreja, é o cumprimento das nossas esperanças em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos no culto de ensino, e com muito cuidado para não ser deselegante, estamos no ano de eleição, você vai escolher um candidato para presidente, um candidato para governador, um candidato para senador, um candidato para deputado federal e um candidato para deputado estadual, é muita gente, e você vai escolher essas pessoas que vão lhe representar por 4 anos na sua maioria, e o senador por 8 anos, e sabe o que eu vou dizer para vocês que essas pessoas vão fazer? Por melhor que você as escolha, por mais que você a ore e peça a orientação de Deus, eu te garanto que em algum momento essas pessoas irão te decepcionar. Sabe por quê? Porque o sistema humano não tem condições de saciar a sua e as minhas necessidades. Mas eu quero te dizer que existe um governo, que existe um rei, que este rei tem condição de saciar a sua e as minhas necessidades, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele está aqui essa noite, de braços abertos, porque ele é o pão da vida, ele é o rio que sai da água do trono de Deus, ele é a água que sacia a nossa sede, ele é a fonte de Jacó, ele é aquele que nos dá de beber, e nós nunca mais teremos sede. E o arrebatamento da igreja é tudo isso. O arrebatamento da igreja é o cumprimento da promessa feita por Deus para mim e para você. E é por isso que eu iniciei essa fala lendo este versículo, e sempre que eu vou falar desse tema, eu costumo ler este versículo que eu estou lendo aos irmãos, porque antes de mais nada, arrebatamento da igreja, as teorias, é pós, é pré, é mid tribulacionista, a igreja vai passar na grande tribulação, não vai, a segunda vida de Jesus, como é que vai funcionar? Tudo isso é importante, nós vamos estudar aqui ao longo dessas terças-feiras com o nosso pastor, mas maior do que tudo isso é saber que o arrebatamento da igreja é o bem vencendo o mal em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Glórias a Deus. E o arrebatamento da igreja, irmãos, indo agora para os aspectos, digamos assim, mais técnicos, nós vamos andar bastante na Bíblia, dentro daquilo que o horário nos proporcionar. O arrebatamento da igreja é um evento muito, muito, muito importante. Eu deixei na mídia uma imagem, irmão Guilherme, eu não sei se é possível, se está aí fácil. Tá. Irmãos, vocês podem visualizar aí
nos nossos televisores. É possível dar zoom, Guilherme, ou você não consegue? Tá. Se os irmãos verem aí, é um panorama, aquela imagem que daqui a pouquinho já vai voltar, é um panorama da escatologia bíblica, traduzindo para o português, é a sequência dos fatos que irão acontecer no fim, é a sequência dos eventos que vão se transcorrer, muito obrigado, meu Guilherme, que vão transcorrer no fim. Evidentemente, irmãos, que existe irmãos em Cristo, pessoas boas, que têm uma visão um pouquinho diferente dessa nossa, quanto aos eventos que vão acontecer no fim. Nós, assembleianos, adotamos como forma de enxergar os eventos do fim, aquilo que a teologia chama de pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Os nossos irmãos, os nossos jovens estudaram no trimestre passado as teorias que existem: pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. O que isso significa? Acompanhe comigo. Dizer que nós somos pré-tribulacionistas é dizer que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Você entendeu? Amém? Dizer que nós somos pré-tribulacionistas é dizer que, repetirei, o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Portanto, afirmar isso é afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos daqui a pouquinho sobre esse tema. Os irmãos estão comigo, amém? Tá bastante calor, não tá, meus irmãos? Eu estou suando aqui. Nós vamos combinar o seguinte: se você perceber que o seu irmão do seu lado está dormindo, você fala assim no ouvido dele: Jesus voltou, e você ficou. Quero ver se ele não acorda. Está bastante calor. Imagina como é que vai ser no lago de fogo e enxofre, hein, pastor Arnaldo? Misericórdia, irmãos. A gente não aguenta um calorzinho desse. Vem comigo, reconecta aqui, vamos lá. Eu vou citar os eventos, eu não vou explicá-los, porque nós precisaríamos de 10 horas aqui, e é justamente o objeto do estudo que o pastor fará ao longo das terças-feiras. Mas eu preciso te dar um panorama geral para a gente poder falar do arrebatamento. Clica aí pertinho de arrebatamento, irmão Guilherme, por gentileza, aproxima da expressão arrebatamento. O arrebatamento da igreja é o evento que vai iniciar a sequência de eventos que se sucederão no fim de todas as coisas. Então o arrebatamento da igreja é o start, é o play, é o início de todos esses eventos. Amém? Até aqui, irmãos? Aí, Guilherme, seguindo a setinha para cima, quando a igreja for arrebatada, se você puder diminuir só um pouquinho o zoom, quando a igreja for arrebatada, com a igreja vão acontecer duas coisas com a igreja arrebatada. Que igreja arrebatada?
Aquilo que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Nós, os que estivermos vivos, e os mortos que ressuscitarão. Então entenda a igreja aqui como grupo de pessoas, desde Adão, que morreram crendo na promessa, até os dias do arrebatamento da igreja. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Ok? A igreja encontrará Cristo. E aí o que vai acontecer com a igreja? Um evento chamado Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, ele é para condenação. O Tribunal de Cristo é para presenteamento. Para quê? Qual é o objetivo do Tribunal de Cristo? Não vou te contar hoje, você vai vir, porque em uma das terças-feiras futuras, se Jesus não nos buscar antes, e você vai ver daí presencialmente, estou falando terça, né, irmãos? É quarta, perdão. Estou roubando o dia dos adolescentes. No Tribunal de Cristo. Finalizou o Tribunal de Cristo, o segundo evento. Bodas do Cordeiro. O capítulo de número 19 do livro do Apocalipse nos conta um pouquinho o que vai ser esse evento. Até aqui tudo bem, amém, irmãos? Estou falando isso para vocês acordarem, que eu estou vendo muita gente bocejando. Calor, cansaço, é terrível. Agora, irmão Guilherme, vai para a setinha lá de baixo, por favor. Isso vai estar acontecendo com a igreja. E aqui na terra, iniciar-se-á um período chamado Grande Tribulação, também chamado pela Bíblia de ira futura, também chamado pela Bíblia de 70ª semana de Daniel. O que é isso? É um período de 7 anos divididos em 2 partes. Primeira parte, 3 anos e meio de falsa paz. Segunda parte, 3 anos e meio de guerra. Esse período é chamado de grande tribulação. Amém até aqui, meus irmãos? Segue para frente, irmão Guilherme. Esses eventos relacionados à igreja e os eventos relacionados na terra vão estar acontecendo paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo. Porém, as setas se encontram ali. E em que momento as setas se encontram? Na volta triunfal de Cristo. Justamente o texto que foi lido pelo evangelista irmão Odilon, no capítulo 24 do livro de Mateus. Essa volta triunfal de Cristo é diferente do arrebatamento. Por que ela é diferente? Como ela é diferente? Em que sentido ela é diferente? Não vou te contar hoje também. Ou a gente estuda nas quartas, ou Jesus volta e a gente vê real time. Depois da volta triunfal de Cristo, acontecerá no planeta Terra um reino milenar de 1000 anos, onde Cristo reinará sobre todos os povos, línguas e nações. E depois do reino milenar de Cristo, acontecerá o último dos julgamentos, também chamado de julgamento do trono branco, o juízo final. E após o juízo final, acontecerá aquilo que a gente gosta de ler e de cantar, que está descrito nos capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse. Novo céu e nova terra. Sabe aquela descrição gostosa? E Deus enxugará de todo o olho as lágrimas. Não haverá morte, nem dor,
nem pranto, e as primeiras coisas se passaram. Eu gosto muito daquela parte que diz assim: e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, bendito seja o nome do Senhor. É aqui que tem o muro de jaspe, a Jerusalém adornada. É aqui que nós veremos a Cristo. E a Bíblia descreve que lá não haverá sol, porque o rosto de Cristo alumiará todos que lá estiverem. Não tem aquela música que nós cantamos do Voz da Verdade? Não haverá mais dor. Me ajuda, vocal. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Nós estaremos lá. Cadê? Só eu que vou estar lá? Tem mais alguém que vai estar lá naquele dia? E aí nós vamos viver com Cristo por toda a eternidade. Mas vejam, que até chegarmos nesse momento, teremos arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro no céu, terra, 7 anos de grande tribulação, volta triunfal de Cristo, reino milenar, juízo final e por fim então novos céus e nova terra. Deu para ter uma visão geral, irmãos, da proposta do estudo que o pastor estará fazendo conosco aqui nas próximas quartas? Digam amém. Que bom. Vamos então falar agora especificamente sobre, obrigado mídia, já não vou precisar mais da imagem. Vamos falar agora especificamente sobre então o arrebatamento da igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1 e verso 10. Glórias a Deus. Primeira Tessalonicenses 1 e 10, a palavra de Deus nos diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra do quê? Nos livra da ira futura. Da ira futura. Folheie algumas páginas da sua Bíblia para o capítulo número 4. Verso de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e verso de número 13. Eu não vou me alongar muito no tempo, até porque não é um assunto que a gente conseguirá ver nenhuma quarta-feira somente. Seria o nosso pastor que estaria ministrando hoje, mas como já bem avisado pelo pastor Gênesis, ele está numa obra e não pode parar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Preceder é vir antes. Para trocar? Glórias a Deus. Preceder. Não precederemos os que dormem. Então nós os vivos, não precederemos os que dormem. O que ele está querendo dizer? Que antes de nós sermos arrebatados, os mortos serão ressuscitados. E ele diz isso no versículo de baixo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Verso 1 do capítulo 5. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos se escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse texto que nós lemos, ele nos descreve o arrebatamento da igreja, o encontro do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva, o rapto dos salvos, e guardem isso, pois é muito importante, que desencadeará uma sucessão de eventos. Vou te dar um exemplo para como isso é importante nós compreendermos, presbítero irmão Zélio. Em algum momento, você já ouviu dizer que o chip que será implantado em nós é a marca da besta? Quem já ouviu isso? Já ouviu dizer isso? Levante a mão. Quando nós entendemos, escute bem isso, que os eventos do fim só vão se suceder após o arrebatamento da igreja, a gente para de ligar para esse tipo de especulação. Por uma questão muito simples. A marca da besta vai acontecer e terá sua implementação em que momento da história do fim? Durante o reinado de quem? Do anticristo. E esse reinado dele vai acontecer em que momento? Na grande tribulação. A igreja passará pela grande tribulação? Sim ou não? Se a igreja não passará pela grande tribulação, compete a gente ficar especulando o que é a marca da besta? Ah, irmão Alain, mas é uma plataforma. Pode até ser um ensaio. Deixa ensaiar, irmãos, nós vamos estar no céu. Quer ver um exemplo disso sobre marca da besta? Eu sou relativamente novo, a carcaça está acabada, mas eu sou novo. Mas talvez alguns irmãos aqui mais experientes se lembrem disso. Quem tem cartão de débito ou crédito? Não aqui, mas tem em algum lugar, levanta a mão. Quem tem? Cartão de crédito ou débito? Praticamente todos nós. Você sabia que na década de 70, de 80, quando se popularizou o uso do cartão de crédito, tinha gente que pregava que o cartão de crédito, o cartão de débito era a marca da besta? E hoje provavelmente você deve ter mais de um na sua casa. Sim ou não? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas especulações, tá, irmãos? A gente tem que tomar cuidado. O que a gente pode... Eu posso afirmar que o chip, a vacina,
ou o que quer que seja a marca da besta. Eu tenho formação bíblica para afirmar isso? Sim ou não? Agora, eu tenho informação bíblica, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses 1:10, que a igreja será livre, será poupada da ira futura. Eu tenho informação para dizer isso? Sim ou não? Fique tranquilo. Viva com Cristo, reine com Cristo, e você não precisará enfrentar a marca da besta. Fique em paz, durma. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Eu tenho 1 minuto para devolver para o pastor Gênesis, então eu não vou me delongar muito mais, mas olha o que você vai ver ao longo do estudo do arrebatamento da igreja, que está começando hoje, mas vai seguir. Nós vamos ver sobre as profecias que versam sobre o arrebatamento da igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vamos fazer uma análise acurada do texto que o pastor Odilon leu em Mateus 24, que os capítulos 24 e 25 de Mateus a gente chama de sermão profético, que são Jesus relata os sinais indicadores da sua vinda. Ou seja, quais são os sinais que nós veremos que vão indicar que Cristo está para voltar? Nós estaremos vendo tudo isso. Nós veremos o que o arrebatamento da igreja significa para os judeus, o que significa para os gentios não salvos e o que significa para a igreja. Há 3 significados distintos do arrebatamento da igreja. Nós veremos aquilo que a Bíblia fala sobre quando o arrebatamento vai acontecer. Nós podemos afirmar que dia, que hora e que momento o arrebatamento da igreja vai acontecer? A Bíblia nos dá supedâneo. Jesus sabe quando o arrebatamento vai acontecer. Eu separei algumas situações aqui que eu vou até estar passando para o pastor também, porque ele que estará ministrando nos próximos dias. Algumas tentativas frustradas de prever a volta de Jesus. O senhor me dá mais 1 minuto, pastor Gênesis? Mais 60 segundos? Eu vou citar algumas engraçadas. Em 1806, a galinha da cidade de Leeds, a galinha botou alguns ovos e a pessoa lá, o dono da galinha, enxergou que estava escrito Christ is coming, que em inglês significa Cristo está voltando, e saiu contando para todo mundo que a galinha estava profetizando através dos ovos que ela havia botado, que naquele ano Jesus Cristo ia voltar. Resultado, os ovos estragaram, a galinha morreu e Jesus ainda não voltou. A previsão adventista, irmãos, nós temos a igreja adventista do 7º dia. Olha o nome da igreja, Igreja Adventista. O 7º dia ele foi inserido depois. Mas por que adventista? O termo adventista vem de advento. Então foi uma igreja que nasceu numa perspectiva de aguardar, de esperar a volta de Jesus. Depois que eles têm a grande profetisa deles, a Ellen White, que traz a questão do sábado, que daí vira do 7º dia, que está fazendo uma referência ao sábado. Mas o ponto é o seguinte: em 1843, o fazendeiro William Miller, que se não falha a minha memória, foi o fundador da igreja, ele preveu que Jesus viria no dia 21 de março do ano seguinte. O que aconteceu? O povo da igreja de Miller vendeu as suas casas, gastaram dinheiro, pegaram dinheiro emprestado, mas fizeram aquele barulho. Chegou o dia 21 do mês, Jesus não veio, né? Jesus não veio. Vou falar mais 2, tem vários aqui, mas eu vou contar mais 2 só, para encerrar. O pastor Gênesis não brigar comigo. A virada do milênio, vocês lembram, irmãos? O barulho, eu era criança, eu tinha 8 anos de idade, quando aconteceu a virada do milênio. Quem lembra da virada do milênio? A mudança de 1999 para 2000. Irmão, que teve de crente que passou aquela virada de ano agarrado na cadeira, falando Jesus. E o pessoal achou que os computadores iam parar, que os aviões acharam que ia ser um rebento. Tamo aí. Já passou 21 anos,
dentro desse milênio novo e estamos aqui vivos. E por fim, irmãos, essa é recente, você vai lembrar, Cleiton, 2012. Vocês lembram da história do calendário Maia? Tem até o filme, um filmezinho legal de assistir, mas mentiroso, que diziam que o mundo acabaria em 21 de dezembro de 2012. E eu tava para casar, irmão, eu tava com um casamento marcado, porque eu casei no dia 15 de junho de 2013. Eu falei, Jesus, eu queria casar antes, Jesus, segura esse negócio aí. Pode ter sido que é minha oração que segurou o trem. Essas são algumas das coisas que nós veremos ao longo do estudo do arrebatamento da igreja. Eu vou encerrar lendo a declaração de fé das Assembleias de Deus. Você sabe o que é isso? Isso aqui é mais do que um livro. É um resumo daquilo que nós cremos, da nossa visão bíblica acerca de variados temas. Todo membro deveria ter deveria. Todo obreiro seria obrigatório ter. O membro, um conselho veemente. O obreiro devia ser obrigatório. Porque aqui fala o que a nossa igreja pensa acerca dos temas. E a gente serve a Deus nessa igreja. Eu encerro lendo o primeiro parágrafo aqui do capítulo que fala da vinda de Jesus Cristo. A declaração de fé diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. Olha que legal. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,17. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação, e visível aos olhos humanos. Eis que com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13. Deu para entender alguma coisa, irmãos? Amém? Não percam as próximas quartas-feiras. O pastor dará sequência especificamente ao tema do arrebatamento da igreja, e depois virão outros temas conforme nós vimos aí ao longo das quartas-feiras. Deus abençoe os irmãos. Pastor Gênesis.